Nós estávamos vendo a visão que Deus tem da vida. Nós já vimos a vida é um teste, a vida é um cargo de confiança e hoje, dia 6, a vida é uma atribuição temporária. Salmo 139, 4. Senhor, faz-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faz-me lembrar de que os meus dias estão contados e que minha vida é efêmera. Salmo 119, 19. Viverei poucos anos aqui na terra. A vida é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas referente à natureza breve e transitória da vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro, um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem e os nossos dias na terra passam como a sombra. Jó 8:9. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de duas verdades. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Segunda, a Terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará muito tempo aqui. Então, não fique muito apegado a este mundo. Peça a Deus que ajude a ver esta vida tal como ela é e como ele vê. Davi orou em Salmo 39, 4. Então, finalmente pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. A Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Aqui não é o seu lar permanente, nem o seu destino final. Você só está de passagem. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante para descrever a nossa breve estadia neste mundo. Davi disse ainda: Sou apenas um peregrino na terra. Salmo 119, 19. E Pedro explicou: Se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários da terra. 1 Pedro 1:17. Muitas pessoas migram de várias partes do mundo para trabalhar na Califórnia, onde eu moro, mas ainda são cidadãs de seu país de origem. É obrigatório que usem o seu cartão de registro de visitantes, o Green Card, que lhes permite trabalhar aqui, embora não sejam cidadãos americanos. Os cristãos devem carregar seu Green Card espiritual para lembrar que sua cidadania é do céu. Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente, como a veem os que não conhecem a Cristo, pois estes pensam somente nas coisas da terra, mas nós somos cidadãos do céu, onde vive o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 19 e 20. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos que passam aqui. A nossa identidade está no lar eterno, a nossa pátria é o céu. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver o aqui e o agora, adotando valores, prioridades e estilo de vidas terrenos. Ele chama de adultério espiritual, o nosso flerte com as tentações deste mundo. A Bíblia diz: vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros acabarão inimigos de Deus. Tiago 4:4. Agora imagine que você fosse convidado para um país para atuar como embaixador em uma grande nação inimiga. Você provavelmente teria de aprender outra língua e adaptar-se a alguns costumes e diferenças culturais, a fim de ser cortês e cumprir a sua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo. Visando cumprir a sua missão, seria necessário manter contato e se relacionar com ele. Agora, suponhamos que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo a sua terra natal. Seu comprometimento e lealdade seriam alterados. A sua atuação como embaixador estaria prejudicada. Em vez de representar a sua terra natal, você começaria a agir como inimigo. Então, seria um traidor. A Bíblia diz em 2 Crônicas 5:20, somos embaixadores de Cristo. Lamentavelmente, muitos têm traído o seu reino e o seu rei. Ingenuamente, chegaram à conclusão que, por viverem aqui, seu lar é aqui. Mas não é. A Bíblia é clara quando diz: amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. 1 Pedro 2:11. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está na nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-la corretamente e sem criar apego.
pois este mundo e tudo o que ele contém passarão. 1 Coríntios 7:31. Em comparação com outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo hoje. Somos uma larga escala atraídos, entretidos e servidos, com todas as fascinantes atrações, as mídias e experiências incomuns disponíveis hoje em dia. É fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. Somente ao lembrarmos que a vida é um teste, um cargo de confiança e uma atribuição temporária, é que o encanto de tais coisas que exercem sobre a nossa vida se desfaz. Estamos nos preparando para algo muito maior. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. 2 Coríntios 4:18. O fato da Terra não ser o nosso lar definitivo explica porque, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições neste mundo. Isso também explica por que algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não ter sido respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o fim da história. Para impedir que fiquemos muito apegados a tudo isso, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamento e desgosto nessa vida, anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A terra não é nosso lar definitivo. Nós fomos criados para algo muito melhor. Um peixe nunca ficaria feliz vivendo na terra, porque ele foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque foi feito para algo maior. Você terá momentos felizes aqui, mas não comparado ao que Deus tem planejado para você. A concepção de que a Terra é apenas uma atribuição temporária irá alterar completamente os seus valores. Valores eternos e não temporários se tornarão fatores determinantes em suas decisões. Assim como comenta C.S. Lewis, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. A Bíblia diz: assim fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para sua vida é a prosperidade material, a fama, como define o mundo. A vida em abundância não equivale à abundância material e a fidelidade a Deus não garante sucesso na sua carreira ou mesmo no seu ministério. Jamais concentre os seus esforços em satisfação temporária. 1 Pedro 2:11. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo o que possuía e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, fama e poder nessa vida, e sim os que trataram como uma atribuição temporária e serviram a Ele fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida para uma eternidade. Eis que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé, honrados por Deus. Em Hebreus 11, 13 a 16. Todos esses morreram na fé. Não receberam as coisas que Deus prometera a seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles dizem que eram visitantes estrangeiros na terra, estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonha de ser chamado Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Seu tempo nesse mundo não é toda a história da sua vida. Você tem que esperar chegar ao céu para conhecer os outros capítulos. É preciso ter fé para viver nesse mundo como estrangeiro. É bem conhecida uma antiga história de um missionário aposentado que vinha para a América do Norte, no mesmo navio que estava viajando o presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionando, uma banda militar, um tapete vermelho, faixas, a imprensa, todos festejavam o regresso do presidente. Mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Sentindo pena de si mesmo e ressentido, ele começou a se queixar com Deus. E Deus então o lembrou gentilmente: Mas, meu filho, você ainda não chegou em casa. Não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar aqui, porque
Fui dar tanta importância a coisas temporárias, você irá pensar. Onde eu estava com a cabeça, porque eu gastei tanto tempo e energia preocupado no que não iria durar? Quando a vida ficar difícil e você ficar subjugado pelas dúvidas, ou quando ficar imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se que você ainda não chegou no seu lar. Na morte, você não irá embora de sua casa, você irá para casa. Pensando sobre o meu propósito, tem um tema para reflexão. O mundo não é o meu lar. Versículo para memorizar. Assim fixamos os olhos não naquilo que vemos, mas no que não vemos. Pois o que vemos é transitório, mas o que não vemos é eterno. 2 Coríntios 4:18. Pergunta para meditar. Como o fato da vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver nesse exato momento? Que Deus abençoe.